Olá, pessoal. Tudo bem? Deixa eu desemaranhar, desdar esses nós que eu gosto de fazer com o fone de ouvido. Vamos lá. Oi, Paola. Tudo bom? Tudo bem? Vamos entrando. Boa noite, pessoal. Esperar a Adriana também. A Adriana entrou hoje. Eu já vou chamar direto a Adriana, gente, pra gente não perder tempo. Ah, aqui. Vamos ver. Dri, recebeu aí o convite? Oi, querida. Recebeu, tudo bom? Ai, é tão bom Tudo fazer bem? live com você. Que delícia. Por Muito quê? legal. Porque eu sou ligeirinha? É bom te ver, parece que a gente tá pertinho, sabe? Sim. Você Adoro. está linda com esse cabelão aí, Pois cacheado. é, gente. E é um barato que vocês estão vendo hoje, que o meu cabelo tá ótimo, mas o resto não está. Eu tô numa super Entendi. crise de inflamação alimentar, e aí, assim, depois eu vou falar disso Uau. na outra Tá. parte. Mas, como é hiperfoco, né? Tudo se energiza na hora e bora lá, né? Então vamos, Dri, pra gente não perder tempo. Hoje Isso. você é a estrela da noite, porque tem Tá. gente nova, a outra Claro. live não ficou salva, né? Vamos tentar salvar essa, né? Então, Ok. gente, com vocês, Adriana. Boa noite, pessoas, seguidores da Gabriela, que daqui a pouco vão ser meus também, né? Que a gente está aí no Insta, tá no Aham. LinkedIn, Face, na vida. Boa noite. Eu estou Adriana Mendonça, eu estou formada em psicologia, eu fiz como uma segunda formação, trabalhei na primeira metade da minha vida como arquiteta, como gestora de RH em empresas de tecnologia. E aí, no momento, decidi fazer psicologia e abriram-se muitas outras portas e janelas, né? Outras oportunidades de carreira e de visão de mundo. Na psicologia, eu conheci mais a fundo essas realidades da inclusão, da diversidade, Uhum. inclusão, acessibilidade e direitos humanos. E me encantei com isso porque eu fui identificada como pessoa com altas habilidades de superdotação aos 48 anos. Eu tive uma identificação tardia dessa condição neurológica. E eu abracei isso como minha causa profissional, de fazer assessoria, consultoria, terapia, etc., pesquisa e docência para pessoas com altas habilidades e superdotação. Somos 5% da população mundial, no mínimo, digo no mínimo porque é tudo estimado, né? Tem mais pessoas do que os testes conseguem identificar. E essas pessoas, muitas podem ter autismo ou outras condições, como dislexia, como cegueira, enfim, duas coisas podem acontecer na mesma pessoa, né? Nós chamamos de múltiplas condições. Pode ser ter deficiente físico de locomoção ou alguma outra condição que requeira apoio na escola, no trabalho, na vida social. E também é um E diagnóstico que às vezes acontece tardio, como no autismo, né, Adriana? E aí não vai aparecer sim, nas estatísticas, né? sim. E o que acontece? A pessoa com altas habilidades, se ela não sabe que tem, ela vai se esforçar para ter uma vida normal, para fazer as coisas que ela quer, que ela deseja, com esforço, com dificuldades, sofrendo bullying, se sentindo estranho, se sentindo mal, sem saber o que é. Sim, sim. Então é um grande alívio ter uma identificação correta Uhum. e o que fazer depois da identificação, né? Como Sim. mudar o que for possível de mudar na vida para ter mais prazer, ser mais satisfatório, conseguir as coisas que a pessoa almeja, ter Uhum. sonhos, ter projetos, sabendo que não é culpa sua, né? Você não está fazendo nada errado.
É que tem que mudar alguma coisinha para as coisas darem certo. E onde nessa história toda entra essa coisa do emprego apoiado? Ok. Bom, pesquisando, vi que tem. O Brasil tem pouca pesquisa em todas essas áreas, né? De diversidade, tem pouca coisa. Mas do que tem, a maioria falava de escola. Falava de criança na escola, como identificar o aluno desde pequenininho, dá para identificar. E o que fazer de enriquecimento curricular, o que fazer para esse aluno, o que dá para esse aluno diferente. Então, eram trabalhos de mestrado, doutorado na área de educação. Eu pensei assim, tá, mas criança cresce, né? Ele não vai ter problema só na escola. E quando cresce, vai para uma faculdade, uma pós-graduação, vai trabalhar, vai casar, vai ter filho e faz como? Só teve apoio na escola, né? Então eu comecei a escrever para blogs e toda vez que eu vou dar palestra, dar aula, eu digo crianças crescem. Então não podemos ter técnicas e soluções e o olhar do profissional só o educador na escola ou só o psicólogo na escola. A gente tem que pensar na linha do tempo da vida toda, inclusive no envelhecimento, lá na frente, numa segunda carreira que a pessoa quiser mudar de vida e fazer outra coisa. E aí o emprego apoiado veio porque superdotados trabalham, assim como autistas trabalham, e precisam de alguma adaptação no trabalho, porque geralmente a pessoa com superdotação tem problemas de vários tipos de relacionamento, de comunicação, de se fazer entender, de ele não achar que uma empresa ou um trabalho ou um projeto não faz sentido. Se não faz sentido, ele pede a conta e sai, porque ele, se não está alinhado com os propósitos dele, ele não fica. Isso também é muito comum no autismo. Tá? Se não tem propósito, se não tem sentido, corta mesmo. E aí, a pessoa com superdotação, ela está amparada pela Lei Brasileira de Inclusão na escola, na educação especial. Depois, quando ela vai trabalhar, não tem cota, não tem nenhum programa, não tem amparo legal nenhum para dizer assim, empregador, você vai ter que ter um olhar diferente para esse profissional, porque ele precisa de certos ajustes no ambiente de trabalho e na relação de vocês, para ele render o melhor dele. Então não tem. Não tem procura daqui, procura dali, faço parte de grupos internacionais, vejo que em outros países como Holanda, Estados Unidos, Suíça, onde eu participo de grupos, eles já falam separam, né, as associações de criança e associação de adulto, né, as ONGs, para olhar para criança e para olhar para adulto. Já é separado, porque sabe que a demanda é diferente. E aí eu conheci um educador, Dr. Romeu Sasaki, brasileiro, que trouxe a metodologia chamada Emprego Apoiado, e tem uma Associação Nacional do Emprego Apoiado. Eu vou digitar aqui, só vou me certificar se é org.br. E eu ponho aqui na live. Associação Nacional de Emprego Apoiado, Emprego ANEA. Apoiado. É aneabrasil.org.br. Vou colocar aqui. Isso. aneabrasil.org.br. Inclusive, amanhã vai ter uma live, né? Vai ter um curso. Ai, eu me inscrevi. Eu também, um curso gratuito. Sim, um curso gratuito, isso. Para a gente conhecer o que é emprego apoiado. Então, como é esse emprego apoiado? Ele diz assim: o emprego apoiado é para todos que dele necessitam.
E que apoio é esse, né? Apoiado como? Basicamente, o trabalho é assim: é um consultor de emprego apoiado que se capacita junto à ANEA ou estuda ou, né, se capacita na técnica, que faria um acompanhamento 360 graus assim na vida do profissional. Então, vamos dar um exemplo. Um profissional, vamos dizer, pode ser o emprego apoiado é para qualquer tipo. Pessoa com deficiência, síndrome de Down. Vamos dar um exemplo assim. Um menino síndrome de Down, 19 anos, quer fazer faculdade de medicina veterinária. Uhum. E muitos conseguem se formar, né? E concluir o curso. Mas vamos dizer que esse tenha dificuldades cognitivas e não consegue dar conta de vestibular e nem do nível do estudo da medicina veterinária. Mas o consultor de emprego apoiado pode ver com ele o que você gosta de bicho, né? Por que você quer medicina veterinária e tal. E pode descobrir, vamos supor, que ele gosta de banho e tosa de cachorro. Gosto de banho e tosa de cachorro. Então, fulano, você não precisa fazer medicina veterinária, você pode fazer um curso técnico de pet, né? Não sei como chama, um técnico de não é só banho e tosa, mas tem um técnico de pet, e pode atuar nessa área. Aí vamos dizer que ele consiga, que ele faça esse curso profissionalizante e tal, e vamos procurar uma clínica, uma pet shop que te contrate. Pode acontecer dos pais ou quem cria ele, às vezes é a avó, tia, irmão mais velho, é de ficar temeroso, falar, não, mas ele não consegue pegar o ônibus sozinho, ele não consegue almoçar sozinho, não vai ser bom. E corta esse sonho dele. Aí o consultor de emprego apoiado está lá para, vamos ver se é isso mesmo, vamos fazer o trajeto de ônibus com ele, vamos ensinar como é que esquenta a marmita, ou como é que ele prepara a marmita dele, se não quer esquentado, coisas que pode comer frio, enfim. Então, o consultor ele pode ter essa presença direto, como se fosse um acompanhante terapêutico mesmo, naquele passo a passo? Pode, para viabilizar o passo a passo. Para viabilizar o passo a passo. Isso. Uhum. Tá, Ele, Adriana, eu vou interferir aí um pouquinho, porque eu fiquei pensando claro, assim, tá, e se a gente pensar num autista verbal, com um cognitivo de médio a médio superior, ok, funcional, não uma pessoa funcional. Essa pessoa, ela vai ter várias dificuldades práticas, e aí é que tá, não é uma condição visível aos olhos dos outros, e muitas vezes uhum, não dá para entender as dificuldades que essa pessoa vai apresentar. Então, assim, eu vou trazer. Não sei, veja o que você acha. Se a gente pegar o meu exemplo profissional para exemplificar isso na vida das pessoas, né? Eu concursada no concurso federal, eu era da Marinha. Enquanto eu estava na psicologia, eu dava conta daquilo, que era uma demanda que eu dava conta, mas à medida que eu fui crescendo na carreira, e eu já estava como capitão-tenente, eu assumi 3 encargos de liderança, né? 2 de chefia e 1 de liderança, e aquilo foi uma sobrecarga para mim. E ali começaram as minhas descompensações excessivas. Até então eu conseguia camuflar, eu conseguia compensar, eu conseguia com as minhas esquisitices, né? Com o meu isolamento, com o meu não. Aí entra aquela coisa. Eu escolhi não ser militar mais, mas vamos supor que eu quisesse continuar no emprego uhum. público, né? E, cara, assim, não dava para ficar naquela condição. Como seria a intervenção de um emprego apoiado nisso? Seja isso numa empresa,
privada Uhum. ou num órgão público, né? Uma pessoa Ótimo. funcional, né? Isso. A empresa tem que estar aberta à diversidade e tem que estar aberta a aprender com cada um. Porque se ela estiver Uhum. aberta à diversidade e quiser só a cota deficiente, quais as. Até eu me deu branco agora. Quem que tem de cota? Pessoas com deficiências? Pela lei Ah, brasileira. eu também não sei te falar. É, pela Lei Brasileira de Inclusão na escola, é pessoas com deficiências, o TEA, todo o espectro, Uhum. e a pessoa com superdotação. Mas no trabalho tem as pessoas com deficiências e tem as iniciativas das empresas que fazem cota para afrodescendente, cota para mulher, cota para LGBT+, né, que tem todas as outras letrinhas. Então, ou a empresa está aberta para a diversidade no seu conceito mais amplo, que é o refugiado, o refugiado do Haiti que chega aqui sem falar português, que é o egresso do sistema prisional, a pessoa que saiu da cadeia, cumpriu pena e é um profissional funcional. Uhum. Então são ou a pessoa que tem uma deformidade a pessoa sobrevivente de um incêndio e aí ela ficou toda queimada, não é deficiente, mas Uhum. o aspecto da pele, às vezes a pessoa É. perde orelha, perde nariz em incêndio, Uhum. não, dificulta ele arrumar emprego. Que isso é Enfim, aquilo que você sempre fala, né? Isso ficou muito gravado para mim na outra live, que é o emprego apoiado é para todos que necessitam. Sendo ele com um diagnóstico, por exemplo, de autismo, síndrome de Down, alguma coisa assim bem caracterizada, ou sendo um profissional que não tem um diagnóstico desse, mas aham, está num quadro depressivo ou ah, luta contra sim, uma depressão, né? Então, assim, não é para isso, pessoas que têm necessariamente só necessidades especiais, mas é para isso, todos que precisam, né? Uma pessoa que porque está não, lutando com uma síndrome do pânico, por exemplo, né? Ela vai ter isso, dificuldades, né, no trabalho, que podem ser transitórias, ela pode se que curar pode e ser, ficar tudo bem. sim, Igual alguém que está de sim, cadeira de rodas porque está com as duas pernas quebradas, vamos dizer, né? Então ela virou cadeirante e ela vai precisar de certos apoios por um tempo e até fazer fisioterapia e etc. Mas que opção interessante. não para o resto da vida. Aham. Aí como que o emprego apoiado faria no teu caso, voltando para esse foco? Uhum. Supondo que a gente chegue lá na corporação, fale lá com o comando da Marinha e diga que, Faz olha, de conta que eu era de uma empresa privada, que é o mais comum que tá, acontece. Tá? tá. Vamos pensar no profissional que. Aí eu chegar lá, marcar com RH, peço para você intermediar para ver com quem que eu vou falar. Chego lá no RH e eu vou ver como conversar com eles para ver como é que é o conceito deles de inclusão, que nível que eles estão, o que, que eles estão fazendo, e me apresento como consultora de emprego apoiado e dizendo tem uma cliente que é funcionária de vocês, que é a doutora Gabriela, e ela me pediu ajuda para a gente desenhar novas soluções para o crescimento, um plano de carreira dela na empresa, e que se vocês já sabem, se vocês já conversaram com ela, tal, da condição neurológica de autismo. Aí nós vamos ter que combinar antes de se a profissional Gabriela já falou com o RH, se não falou, se vamos conversar juntos. Porque na hora que a gente abrir que você tem autismo, Sim. nós vamos te enquadrar na categoria pessoa com necessidades especiais. E hoje temos carteirinha, tem os direitos da pessoa com autismo. Então, tem pessoas que não querem. Elas querem continuar anônimas, mas querem ajuda. A gente não Sim. consegue. A gente não consegue, porque não consigo mudar o mundo. A Sim. gente vai ter que
A pessoa com autismo fazer as terapias, os trabalhos para funcionar do jeito que o mundo neurotípico Para ele funciona. aceitar isso em si, né? Porque aí vai uma auto-rejeição, Isso. né? Saber Porque a você. pessoa tem medo de estigma, de não sei o quê, só que são problemas. Eu falo que entre o desconforto ela pode escolher o ruim ou o pior. Ou ela lida com o estar negando e não poder contar com apoio, né? Ou vai enfrentar de outra forma. Exemplo, se a pessoa é rude e eu tenho, tinha um rapaz no meu grupo que ele falava assim, tudo que a gente trazia, toda postagem que alguém punha lá, ele falava assim, odeio isso. Não importava o que fosse, assim, né? Uma brincadeira era da Dilma na época, uma brincadeira com a Dilma. Aí ele falava, odeio a Dilma. Aí vinha alguma coisa sobre Semana Santa, odeio Semana Santa. Então, e eu chamei ele de lado e falei assim, fulano, como você quer fazer amigos, seria bom você não odiar todo mundo, ser o hater do grupo, né? E ele disse, mas eu odeio mesmo. Eu falei, eu sei, mas faz o seguinte, você consegue Não não digitar expressar, não? É, não externalizar, né? mas qual o problema? Eu falo, o problema é que as pessoas vão te rejeitar. Então, por que eu contei a história do mocinho? Porque assim, ou você será rejeitada porque você tem um comportamento que eles não gostam, ou você será rejeitada porque você tem autismo. Ou seja, você pode ser rejeitada de qualquer maneira. De qualquer jeito. De Perfeito. qualquer jeito. Então, eu ainda prefiro que a pessoa diga. É uma chance, entende? Que para o neurotípico dizer assim: ai, coitada, ele é assim porque ele é autista. A gente vai ensinando ele com o tempo que ele não tem que falar, ah, coitada. Ninguém é coitado. Sim. Ou a pessoa, o neurotípico pode dizer: é lógico, né? Ela é grossa mesmo porque ela é autista. Tá usando de raiva contra você. A gente também vai ensinando ele que não tem que. De qualquer forma, as duas partes vão ter que aprender a conviver. Perfeito. Porque não dá para impor o nosso jeito para ninguém e não dá para dizer que, tá vendo, é essa síndrome aí, é essa condição que você é chata desse jeito. Não é. Eu me perdi. A sua pergunta era na empresa. Nós estamos ainda na. Aí assim, aí a pessoa, ela te procura, né? E aí como que você vai conduzir isso na empresa, né? Você conversa com o RH, e aí a pessoa vai definir, eu quero ou não quero que Isso, então vamos dizer exponha, que ela né? Isso é diga um assim. primeiro passo para a pessoa É, decidir, né? ela diz assim, não, eu não aguento mais, é o jeito, né? Também meus filhos também são, então eu tenho que, vamos embora, né? Vamos pelo progresso, já que eu tô nessa, vamos, tá bom. Uhum, Então eu vou fazer entrevista com o profissional de como é que é a sua vida profissional, o que tem acontecido, quais uhum, são suas dificuldades. A gente levanta todas as forças e as fraquezas, faz uma análise SWOT. As uhum, ameaças, as oportunidades dele ser daquele jeito. Por que é bom você ser assim? O que não dá certo sendo assim? Faz para autoconhecimento. Aí, uhum. fulano, o que você gostaria como que você gostaria que fosse teu dia de trabalho? Ah, eu gostaria de trabalhar em casa, ou eu gostaria de trabalhar sozinho, ou eu não quero barulho, eu queria usar protetor auricular, Fone. Uhum, aquelas de concha que me isola, ou eu não gosto que batem no meu ombro para falar comigo, eu já viro irritado. Eu não gosto de almoçar com ninguém, porque eu não gosto de ver pessoas mexendo a boca. Gente, tem tudo tem. quanto é tipo de coisa que vocês imaginam. Quem está falando, quem pode estar pensando assim,
Qual o problema do outro mexer a boca? Para alguém é Não, mas problema. aqui a galera é assim, ou é profissional ou é autista. E se é autista tem suas esquisitices, eu já falei que eu posso falar esquisitice, mas se quiser um Isso. nome chique, pode falar idiosincrasias, né? Não tem Idiosincrasia, problema. É chique. estereotipias. Mas Aham, sim, coisas que não incomodam os outros aham. incomoda, né? E aí tá uma diferença importante, né? Então, exemplo, não gosto de almoçar com ninguém. É meu horário de ir para o É. refeitório da empresa e ficar quieta no canto. E, de preferência, ou eu vou às 11 da manhã que não tem ninguém, ou eu vou às 2 da tarde que não tem ninguém. Eu Aí fazia eu, isso, eu sempre ia mais cedo para não ter ninguém. tô sabendo. Aí, aí o chefe chama e fala: Gabriela, não dá, você tem que conviver com as pessoas. Tal. Isso é um crime. É um crime mandar a pessoa conviver por obrigação. Você tem que almoçar com. Socializar. Aham, aham. Você não fala para um cadeirante andar ou para um cego enxergar, por que, que você pede para o autista socializar? Perfeito! Nunca tinha pensado nisso. Adorei! Gente, né? Adorei! Perfeito, Adriana. Excelente. Então, aí. Não, isso que você está falando é muito sério, porque assim, no final do ano, agora, muitas pacientes minhas que são do espectro, foi assim, uma angústia generalizada, porque estava chegando o final do ano, tinha Aham. os amigos invisíveis, aí Ai, tem que odeio. ir nas confraternizações, se eu não Isso, for vai ficar isso, feio, vão falar, chefe não vai gostar. E é isso isso, daí que você falou, né? Por isso. obrigação, uma coisa que para mim é um sacrifício, né? Nossa, perfeito. Aí eu tendo essa lista de desejos da pessoa, do profissional, dá para chegar no RH e fazer a mesma coisa com o RH, perguntar como é que é a história da Gabriela na empresa. Ah, ela entrou, era é, psicóloga júnior, entrou estagiária e foi crescendo. Ah, mas ela brigou com tal área não quis ela, nós já tentamos mudar de função, mas está difícil, mas não sei o que, lá, lá, lá. Vou ouvir tudo da empresa. Aí, o que seria bom para você, para que Gabriela fizesse e tal? Ouvir os dois. E aí a gente vai fazer um tratado, os acordos juntos. A gente vai ter que construir isso. De dizer para os gestores e colegas assim, gente, Gabriela prefere almoçar sozinha. Então, para a saúde mental dela, para o equilíbrio dela, ela precisa desse tempo quieta. Então, combinem uma vez por semana, não sei, vocês combinem o que ficaria bom para vocês estreitarem laços, tal, sem ser na hora do almoço. Vai um happy hour. Aí as pessoas começam a trazer sugestões, a Gabriela também começa a ser assertiva na hora de pedir. Porque essa. Adriana, me surgiu uma curiosidade aqui, na sua experiência, assim, por exemplo, porque aí você tem tanto uma atuação com a pessoa como com a empresa que a pessoa tá. Até porque, né, Uhum, às vezes vai precisar de uma, não sei como você chamaria isso, se é de um treinamento que você vai oferecer na precisa. empresa, né, para Psicoeducação para a sensibilizar, empresa. psicoeducação para a empresa, perfeito. Como você percebe, assim, a aceitação da, na sua experiência, assim, geralmente, como é a aceitação? Quando as pessoas com deficiências físicas e sensoriais, assim, o cadeirante, o amputado, cego, surdo, que são os síndrome de Down, nanismo, Deixa eu só. Tinha uma luz incomodando ali. tá, Só é para poder. mais é mais tradicional já esses tipos de deficiências têm sido trabalhadas há mais tempo. E ainda tem uma coisa do estigma do dó, que a gente também combate, não tem dó. Ninguém Aham. é herói Sim, maravilhoso, péssimo, ninguém é. péssimo. Quando as pessoas falam, meu filho é especial, uai, todos somos especiais, né? A gente tem. A gente pode ter necessidades diferentes, mas não somos anjos das estrelas, espíritos evoluídos, não tem nada disso.
Somos pessoas, pode até ser, mas a gente não tem comprovação científica, Sim. né? Então, somos pessoas tentando fazer o nosso melhor no Na planeta vida Terra. prática, não importa se a gente é Não anjo, a gente importa. tem um Isso, desafio para enfrentar, né? isso. E quando chega um profissional cadeirante, ou cego, ou surdo, parece que as pessoas correm para acudir, assim, para se Sim. voluntariar, né? Porém, com as altas habilidades e com o autismo, não é visível e ainda tem muita ignorância, falta de conhecimento mesmo. De Uhum. dizer, como assim? Ele não é autista nada, ele trabalha, né, Sim. tendo como base os Ele olha severos. nos olhos, Isso. eu não tenho cara de autista. Ele fala, ele não fica no canto Uhum. batendo a cabeça na parede, como assim? Não é autista nada, é frescura. Aí Uhum. começa julgamentos de que tal comportamento é falta de educação. Um rapazinho, filho de conhecidos, ele foi identificado com autismo já há 16 anos, com 16 anos, e ele tropeçava na gente, porque por algum motivo, ele não calculava o lugar para passar e ele Sim. passava entre as pessoas que estavam Esbarrando. conversando e trombava na gente. E para quem não sabia, era assim, moleque sem educação. Uma grosseria, né? E Aham. não pede desculpas, não volta atrás para pedir Aham. desculpas. Até porque ele nem percebe que aquilo é Isso, equivocado, né? Uhum. isso. E a gente que sabia que era autismo, não tem o que fazer, né? E os pais morriam de vergonha e mandava voltar a pedir desculpa. E ele, mas não estou entendendo nada que vocês estão fazendo, mas então tá bom, eu vou pedir desculpas. Uhum. Forçar pedir desculpas não adianta nada. Então é entender o porquê da desorientação espacial que ele tromba Uhum. nas pessoas. É melhor tentar entender isso. Mas e aí? Aí nesse caso, Ah, assim, o que que você percebe? Tem uma aceitação ou X, assim, X? X, X. Vai Uhum. variar com as consciências. Vai ter Uhum. gente que vai achar bárbaro, ai que legal, no meu departamento tem um autista. Também tá errado, porque é exaltação, Sim, nem para nem cima, para nem para. mais, nem para É, menos, né? Um olhar diferenciado, a gente não quer perfeito. exaltação de ninguém, a gente É, quer ter o nosso papel no uhum, mundo. uhum, Tem os que vão dizer, não precisa tudo isso, por que, que vai precisar ter acordo agora para conviver com a Gabriela? Ah, é frescura. uhum, Então, nós vamos ter que ir ganhando as pessoas, ou não, uhum. ou posso chegar no departamento e eles já estão assim, gente, olha, é o seguinte, que bom que você veio, Adriana, porque nós temos, além da Gabriela, a gente tem outros autistas e a gente tem Uhum. 1000 dúvidas e vamos conversar. Depende, tem de tudo, Depende. Uhum, que tem de interessante. tudo. O E importante, o é porque é importante é aquilo que a gente já falou assim, muitos profissionais, né, assim, não sabem que existem o emprego apoiado. Profissionais que querem apoiar não sabem que existe o emprego apoiado, eu não sabia. E profissionais que precisam do emprego apoiado também não sabem que isso. existe. E acho que as empresas também, muitas também nem sabem, né? Uhum, É um desconhecimento. E aí, nossa, é uma possibilidade incrível de aprendizagem mútua, né? uhum. E A gente aí eu vai falo assim, que desenhando. colocar a pessoa certa naquilo que ela é muito boa, ela vai ser muito eficiente, né? Sim, e aí é fazer o levantamento das habilidades, competências, do que lhe dá prazer, do que ele Uhum, gosta, e não ficar focando de que, ele não cumprimenta, quando ele tem crise, ele não fica 2 dias em casa, não vai trabalhar. Uai, deixa uhum, ele 2 dias em casa sem trabalhar e vamos tratar essa crise. É crise de quê? uhum. É de Sim, depressão? É de sim. pânico? Por Crise quê? sensorial, né? Isso. Então, eu cheguei de viagem, né, no sábado, e desde domingo eu já sabia que eu ia ficar com uma ressaquinha e foi muito desconfortável a volta. E, assim, tô me arrastando esses dias e hoje foi o auge, né, de desfuncionamento orgânico total. Mas Uhum. hoje numa realidade profissional em que eu faço meu horário, etc. Então, e terça é o dia que eu fico em casa, né? Então tive esse conforto. Mas imagina se fosse
numa empresa, né? Como que eu falo Sim, isso, né? Então, o tinnitus, né? Como tá tudo inflamado, o barulho interno tá intenso. Hoje eu tô mais trêmula do tremor da questão aham, sensorial, escuto tudo. Imagina se eu estou num lugar social, sim. cara, o meu nível de irritabilidade e intolerância é máximo, né? Aí, como fica isso no trabalho, né? Aí Como lidar com isso? as empresas mais modernas, multinacionais, já não trabalham batendo ponto, né? Não tem Ponto, ordem sim. unida de manhã, Isso, né? exato. Então, É não verdade. passa em revista, né? É, Então, a gente trabalha por produtividade, por resultado, sim, os sim. horários, tem banco de horas, então dá para eu entrar mais cedo, sair mais tarde, sair mais cedo Uhum. e manter o compromisso. O que eu tenho observado é que a verdade é sempre melhor do que tentar arranjar uma Escuta. situação. Perfeito. Ah, eu não quero falar Perfeito. nada porque eu vou fazer de conta que eu tô normal, né? Tive uma paciente que ela falava assim: fica normal, fica normal. Como é ficar normal? Como é ficar normal? Perfeito, André. Então, isso, aí já vou pegar o gancho disso, porque eu estava pensando sobre uma das perguntas que uma pessoa mandou antecipadamente, né? Que tinha a ver com como se portar na entrevista de emprego. Aí a primeira pergunta minha para você é: o consultor de emprego apoiado, ele já poderia intervir já nessa primeira parte Isso, de isso. orientar na entrevista, né? Então, E aí a outra pergunta isso. é: e quais são dicas, né, para se portar na entrevista? Porque a pessoa falou assim: como eu vou lidar com as mentiras que eles querem que eu conte, mas que eu não consigo contar, né? Que aí é o que você falou, né? Seja real, não tente esconder nada. Eu fiquei pensando, nossa, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu fiquei pensando, né? Eu nunca consegui passar em entrevista de emprego. Nunca. Por isso que eu acho que eu falei assim, eu vou ter que fazer concurso público, né? Porque o meu perfil não dava. E a forma que eu me colocava nas entrevistas, que é o meu jeito de ser assim, é muito impositivo. Se você me perguntar uma coisa, mas é isso, né? Então não Aham. tem flexibilidade, né? Então, assim, como seria a atuação do consultor do emprego apoiado nessa parte antes de eu conseguir um emprego? Na Perfeito. entrevista, né? A gente começa desenhando o projeto de recolocação ou de busca do primeiro emprego com a pessoa. Então, vamos supor, a tal empresa, Adriana, a empresa tal me chamou para entrevista, e agora? Agora eu vou fazer contato com a empresa. Olha, eu sou consultora de emprego apoiado, estou assessorando a Gabriela Neuber, né? Que fala? Neuber? Neuber, Neuber. Neuber. Uhum. Estou assessorando Gabriela Neuber, psicóloga, e eu gostaria de conversar com vocês, porque ela tem necessidades especiais, ela é do espectro autista, se vocês estão abertos, como é que está a sua empresa em relação a isso, lá, 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 lá. Uhum. Porque tem que ver se a empresa banca contratar uma Uhum. profissional com autismo. Porque se Uhum. elas disserem, ai, então melhor não, ai, desculpa, Sim. não é um lugar para É. você. Não é um Ah, lugar olha para que você. Não interessante. adianta tentar passar na entrevista, porque depois você não vai durar lá. Uhum. Que interessante. E que vai gerar mais frustração, né? Que é isso que você Isso, estava falando. Você precisa primeiro resolver dentro de você a autoaceitação, sim. né? E buscar coisas que encaixem dentro da sua realidade, Já põe no né? currículo, pessoa com TEA, né? Que no currículo a gente põe ou qual é a deficiência, já Que põe TEA no legal. currículo. Aham. Porque É, eu até tenho uma live que eu vou fazer, que foi uma solicitação de uma pessoa, falando justamente assim, se ele se sai do sai, armário. sai do armário ou não. Ele usou outro termo que eu achei muito Uhum. engraçado, sai do porta-malas ou não.
sabe? Porta-malas Justa, é ótimo. do porta-malas, né? Se ele sai do porta-malas ou não. Porque, assim, tem pessoas que não tem problema, até uma pessoa que fez um comentário foi a Luana. Ela falou: eu não tenho problema nenhum em expor meu autismo, etc. Ah, eu também não, né? Só que tem pessoas que têm medo, mas tudo Isso. vai de acordo com como você já lida com as suas próprias questões, né? Aí vai questões de personalidade, né? De Sim. autoconfiança, de como você vai lidar Aham. com a reação do outro. E aí, se você já esconde isso antes, não, mas se eu falar que eu sou autista, não vão me querer. Bom, mas se você entrar camuflando ou disfarçando esse autismo de normalidade, né? Uhum. Então, assim, não é como você vai ser na entrevista para não mostrar o seu autismo, Ele né? vai aparecer. Ele Seu vai autismo vai aparecer. aparecer, porque ele é mais forte que você. Você consegue enganar um pouquinho por um pouco tempo, mas você não Sim. consegue enganar todo mundo Uhum. pelo tempo todo. E Uhum. aí, a hora que ele aparecer, o RH ou o seu gestor vai te demitir. Às vezes ele nem sabe que você tem autismo. Ele vai te demitir por comportamento. Falar, ah, a pessoa não tem perfil, a Sim. pessoa é meio estranha, é meio esquisita, é meio isso, é meio aquilo. Ai, Uhum. não Não sei, não deu tem. liga. Hoje em dia, né, é muito valorizada a questão de regulação emocional, né? E vamos Uhum. combinar que autista não tem regulação emocional, porque quando bate a questão sensorial, bem, aí é difícil. E aí ela vai ser mandada embora. Não por Isso, incompetência é. técnica, mas por uma dificuldade que, se estivesse claro aquela reação dela, né, Uhum. seria visto de uma forma diferente, né? É, porque aí a pessoa começa assim, bom, que estratégias que eu posso, quando eu pressinto que não vou aguentar esse dia, eu posso ir embora, eu posso ir para o jardim lá fora, levar meu laptop lá para o jardim, eu Uhum. posso tirar uma soneca no carro. A pessoa vai ter que ir aprendendo a sua regulação, a sua melhor forma, tendo a confiança que a empresa está dando respaldo. Sim, sim. Porque Eu tô. senão trabalhar acaba sendo um fator de muito estresse. Sim. Então, assim, o que que. Hoje eu falo que isso é o que me trouxe maior qualidade de vida. Depois que eu me identifiquei no espectro, eu Uhum. consegui entender como era o meu funcionamento e isso fez com que eu fizesse escolhas mais adequadas para minha vida. E aí eu escolhi uma vida estilo simples, prático. Então eu tenho que morar num lugar que tem tudo em volta, adequei isso, né? O consultório perto de casa, no emprego em que eu tenha flexibilidade para organizar a minha vida depois que eu me identifiquei no espectro, mudou completamente, porque conhecendo isso eu organizei e adaptei. Sim. Aí as pessoas falam: "Ah, mas nem sempre dá para fazer isso". Eu não tinha a opção de ficar do jeito que eu estava. Não era, eu estava topando e morar numa kitnet que fosse para ganhar o suficiente para eu me alimentar, mas onde eu estava e do jeito que eu estava, eu não ficava. Não tinha Uhum. energia de vida, eu não tinha vontade de viver ali. E aí, quando você vai se entendendo, você vai se colocando mais, né? Sim. E aí eu fico pensando na importância do apoio do emprego, do consultor, né? Do apoio que vai se ter nisso. Porque às vezes você não consegue ficar no emprego porque você também não entende o que está acontecendo naquela dinâmica da empresa, da situação. E o consultor poder traduzir isso também, né, Adriana? Sim, e apresentar escolhas, né? Apresentar opções, porque tem as expectativas da família, as expectativas de si própria. Fala, poxa, eu estudei tanto para agora eu vou só dá para eu trabalhar numa coisa simples. Eu tenho uma colega de grupos, ela é psicopedagoga, tem dois filhos, um deles com autismo. Ela também é do espectro. E ela só conseguiu ficar bem, trabalhar, tal, numa cidade muito pequena de litoral, que ela tem qualidade Olha de só, vida. Ela sim, tem qualidade de vida, é uma cidade assim, praticamente uma vila assim, que ela mora de frente para o mar.
leva as crianças para a escola, faz homeschooling no contraturno, continua tendo atividades com as crianças e ela trabalha em escola. É uma vida simplérrima perto do Sim. que ela tinha numa grande capital. Uhum. E ela E disse isso traz isso. uma qualidade de vida Isso. absurda. Tem um autor americano, ele foi de diagnóstico tardio também, e ele resume o autismo nisso. O autista, ele só quer uma vida simples e sossegada. Só. Entendeu? Que tem que ser de forma Legal. prática. A gente não consegue lidar com muitas demandas, com questões práticas do dia a dia, são muito difíceis. A maioria de nós tem uma disfunção executiva importante. E aí que eu brinquei da outra vez que o consultor de emprego apoiado, ele é uma terceirização das funções executivas, né? Vai no passo a passo. Eu falei, gente, super legal, terceirizar funções executivas, né? Assim que eu vi o emprego Sim. apoiado, sabe? Porque naquilo que eu não consigo administrar, naquilo que eu não consigo administrar porque eu não entendo, tem alguém ali me apontando, olha. Porque muitas vezes, Adriana, é uma questão assim, eu sou uma grande executora. Às vezes eu fico perdida em coisas simples. E alguém chega e fala, Gabriela, faz isso. Deslancha. Uma coisa assim, absurda. Às vezes era um pequeno detalhe que não estava na minha percepção, né? E aí, Uhum. eu acho que as pessoas procuram muito terapias, mas não adianta só terapia, porque a vida é feita de Isso. coisas práticas, né? Isso. Nesse exemplo, o consultor de emprego apoiado não vai ficar com o trabalhador o tempo todo dia na empresa. Mas se a gente fizer os acordos com o gestor, os colegas, de dizer assim, ajudem, a Gabriela mesma se posicionar, fala, gente, eu preciso de ajuda para que me lembrem de... Opa! Eu só queria ver o horário aqui pra Tá. gente não. Enfiei o dedão na câmera. Hum, Aí a gente pode chegar num acordo com os colegas e dizer, olha, a Gabriela precisa de ajuda para que digam para ela, larga esse hiperfoco, deu já perfeito. essa atividade e muda de atividade, senão não vai dar Uhum, tempo. Ó, Gabriela, isso aqui é para segunda-feira, antes do uhum, carnaval ainda, né? uhum. Então, por quê? No mundo neurotípico, uma pessoa não vai falar isso para outra porque, ai, como é que eu vou falar para ela que ela tem que largar essa atividade e fazer outra? É ofensivo, ou eu vou me meter na vida dela, ou eu vou Uhum. querer controlar. As pessoas ficam cheias de dedos. E aí Sim. a pessoa se lasca sozinha, porque o outro não falou. Quando a gente explicita, falar, eu preciso de ajuda, porque quando eu entro em hiperfoco, eu não vou fazer. Você tem que me lembrar de largar aquilo e fazer outra Isso. coisa. Uhum. Então você já está autorizando o colega, mesmo que ele erre às vezes, sabe? Ele vem e fala, ô, você tá no hiperfoco? Você fala, não. Oh, mas eu ia achar super bonitinho. Nem que ele erre no É, começo, mas demonstra que a equipe está olhando para você, entende? sim, sim. E isso a gente até conversou, né? Outro dia, assim, na psicologia também isso acontece, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô no hiperfoco de querer estudar alguma coisa, e aí tá chegando na hora de fazer um atendimento. E aí, cara, eu não Isso, quero parar, eu quero continuar ali, mas não. Aí tem que parar pra fazer o isso, atendimento, aí eu vou aborrecida. Tá? Mas aí, de repente, o atendimento vira um hiperfoco. Né? isso Então aí parece já. que. Aí o cérebro parece que ele é muito compartimentado, aí depois voltar para aquela outra tarefa já torna esforçante, já tem que fazer Ah, não esforço quero mais. para que. Porque agora vamos continuar o atendimento. E eu acho que isso também caberia dentro do emprego apoiado, tipo, esse funcionamento. A Gabriela, ela funciona assim: dá uma tarefa para ela vai executar essa tarefa e ela vai terminar. Porque se eu tiver que fazer uma tarefa e outra tarefa, não vai. Esse tipo de Uhum. adequação é possível?
É possível a gente pedir para a equipe e a equipe pode dizer, olha, nesse serviço não vai dar, porque a gente precisa que ela picote o dia dela. Aí a gente Certo. tem que achar outro serviço para Gabriela, Uhum. porque vai ter um limite de adequação, Vai. vai ter Uhum. coisas que vão ser adaptáveis, coisas que não vão ser. Uhum. Essa Adriana, Gabriela. uma pessoa, a Luana escreveu assim: eu não sei o que seria adequado para mim, pois sou artista visual formada, mas é muito difícil lidar com a parte prática da administração da carreira. Talvez um trabalho em empresa como PCD seria melhor. Eu não sei o que é PCD, Luana. Enfim. Mas assim, outras pessoas também já tinham feito comentário da outra live nesse aspecto. Eu trabalho com artes, etc. Né? Como seria isso? E se a pessoa quiser, se ela não quiser um emprego formal, ela quiser ser um profissional autônomo, caberia um Uhum. emprego apoiado, essa consultoria, para que eu construa a minha vida profissional autônoma? Sim, porque ser autônomo é ser empreendedor. E aí você vai ter que usar funções executivas muito mais do que Muito, empregado. muito, sim. Porque tem que Uhum, ter planejamento de dinheiro, da tua sim, agenda do dia, da semana, do mês. Falei, a memória tem que estar, os tentáculos é. todos. É um esforço ser empreendedor. Então, o que a gente faz? Eu encaminho sempre para o Sebrae. Procure um Sebrae. Sebrae perto da sua cidade, na sua cidade ou uma cidade maior perto, né? Uhum, E tem um programa que se chama Empretec. É um programa sim. de uma semana, uma imersão, e você leva o teu projeto. Eles não deixam fazer o curso se não tiver um projeto de empreendedorismo. Você leva o teu Uhum, projeto de ser artista, de tal segmento, para fazer tal coisa, tal. E pode dizer pro psicólogo que vai fazer a seleção, porque sempre tem mais candidato do que vaga para esse curso. uhum. Pode dizer, se você quiser sair do porta-malas, né, que o Do seu amigo porta-malas, falou, sim. Uhum, olha, eu sou do espectro autista, então eu tenho algumas dificuldades disso, daquilo, daquele outro, e resume. Por isso eu preciso de ajuda para empreender, sim. já leva essa questão. E tenha um sócio, ou uma sócia, ou dois sócios, ou alguém da área, porque vai ter os sócios que vão navegar melhor no mundo neurotípico. Uhum, E você vai poder fazer uhum. o que você gosta, que é a tal da tua arte. Uhum. Né? Tenha Essa coisa sócios. do Sebrae, Adriana, é muito interessante porque, assim, quando eu me formei, de cara eu percebi, gente, tá, eu sou técnica, mas eu não sei vender meu serviço. E aí eu me dei conta que eu precisava que alguém me ensinasse isso. E aí descobri o Sebrae. E fui fazer tudo que tinha de empreendedorismo no Sebrae, eu fui fazer. E por que que funcionou muito? Porque o Sebrae é passo a passo, né? Uhum. E aí eu tinha o passo a passo, o checklist lá de meu primeiro emprego, meu primeiro aprendendo a empreender, o plano de negócios. Eu só ia Uhum. ticando cada etapa. Então, por quê? Me fala o que eu tenho que executar, que eu executo. Eu posso não saber, mas se você fala que eu preciso daquilo, então eu vou lá aprender, volto para executar. Então, é o que eu falo para as pessoas. O ritmo que eu vou conquistar as minhas coisas não vai ser no ritmo do neurotípico, por exemplo. Eu vou ter o meu ritmo próprio, mas eu já sei que eu aprendo, que eu tenho o meu estilo de funcionamento. Né? E eu acho que o consultor de emprego apoiado, ele ajuda a pessoa a entender esse perfil de Sim. funcionamento, não? No caso da Luana, né, que Uhum, é artista, que estava perguntando se ela. Ah, uhum. PCD é pessoa com deficiência, é a Ah, tá. abreviatura. Tá. Eu Uhum. diria assim, Luana, sim, é uma mega saída você se candidatar como PCD. Põe pessoa com deficiência, põe TEA, ou espectro autista, que tem gente que não sabe o que é TEA. É. E procura grandes empresas que tenham a mentalidade da diversidade. Seguido eu participo de vários grupos, seguido eu vejo vagas para artes visuais, vaga para área de criação,
Então, tem a sua busca de se oferecendo para as empresas que você sabe que são Que tem diversas, são da vaga, diversidade. né? Isso, para A vaga a isso. gente não sabe se vai É, ter, vaga, porque sim. Mas que já tem abertura para isso, né, tem Adriana? abertura para te receber, porque aí Sim. elas já vão com o olhar de que é pessoa com deficiência. Uhum, E sim, meio caminho perfeito. andado. Claro Adriana, eu que. queria fazer um resuminho do que a gente Tá, falou hoje. Então, tipo assim, belezinha. se eu quero isso, quero experimentar o emprego apoiado, porque assim, já cansei de bater cabeça. Então, vou procurar um consultor. Para eu procurar o consultor, eu vou no site da ANEA. Lá que eu vou Anéia, consultar, isso. mas agora também tem você, que a gente já pode ir Também tem direto eu, isso. em você. Depois eu vou colocar seus contatos de novo, tá? Ok. Só que aí, eu encontrando um consultor, talvez um primeiro obstáculo que eu encontre é o fato de que, não, mas eu não quero que fale que eu sou autista. Aí talvez esse seja o primeiro Ai, obstáculo. Aí, isso. olha, então você vai ter que trabalhar a sua aceitação, meu bem, porque não dá para É, trabalhar, não dá. né? Adequar sem se estar adequado àquilo. Esse é um primeiro obstáculo, né, Adriana? Sim. Uhum. Eu fiz Então, emprego assim, apoiado para uma não, pode. moça, uma senhora ela passou muitos anos em casa com transtorno de afeto bipolar, né? Que é aquelas crises de depressão e ansiedade. Uhum. Então, até ela assumir, ela só conseguiu ir para o mundo quando ela assumiu que ela tinha Uma condição. uma condição e não Uhum. tem carteirinha para a condição dela, mas aí ela Sim. falava nos trabalhos. E ela acabou se encontrando fazendo pães artesanais gourmet. Ela fez uma cozinha na casa dela e produz pães maravilhosos. E o dia Uhum. que ela não tá boa, ela não faz pães. Aí ela fica Uhum. debaixo do cobertor chorando. E no outro dia ela tá boa, ela faz pães. Mas pão que Uhum. vai para feira, que vai para restaurante top, sabe? Uhum. Então a primeira coisa é a pessoa se Sim. aceitar. Porque nessa aceitação eu vou conseguir pensar fora da caixinha e não querer me adequar dentro do mundo neurotípico, que é muito diferente. O ritmo é diferente, o estilo de vida é diferente, né? Sim. Excelente. Aí encontrei um profissional, tô aceitando. Primeira coisa, então, após isso já vamos facilitar o caminho, né? Já vamos procurar uma empresa que tenha espaço, né, para Isso. receber a diversidade. Mas pode ser que você queira trabalhar num lugar que ainda não tenha. E aí você vai ter que abrir um caminho Isso. aí. Ajudar a abrir essa Ajudar a frente abrir um natal da caminho. empresa. Uhum. Uhum, tá. E aí entrou, tá lá na empresa, ou eu já estou no emprego e contrato o consultor e vou trabalhar essa adequação funcional, às vezes mudar de função, às vezes pode ser só uma mudança de ambiente por questões sensoriais, né? Às vezes a pessoa está odiando a empresa, não quer mais aquilo. A gente vai ter que ver se ela está odiando a empresa porque não é que está ruim mesmo, porque ela não está fazendo o que ela gosta, ou ela não está gostando da situação de ser pessoa com autismo e trabalhar. Tem que ver o que está Uhum, acontecendo, por que uhum. não está dando certo. E às vezes, isso para mim, hoje eu percebo, muitas vezes eu tinha insatisfações que não era necessariamente pela função em si, Uhum. mas pela dificuldade que eu não sabia que eu tinha. Por exemplo, Isso. questão sensorial. Porque de repente eu mudava, assim, vem uma irritabilidade, né? E hoje eu consigo identificar, olha, mudou irritabilidade, veio, eu já começo a procurar sensorialmente o que está incomodando. Cara, isso ia fazer muita diferença em outros momentos. Aí a gente vai projetando que é a empresa que não é bacana, que é função que não é bacana, porque a gente não sabe Isso. falar. Tem que justificar É. o desconforto de alguma forma, né? Igual criança chorando, né? É fralda Sim, molhada, é fome, é dor de ouvido, é o quê? Ela não sim. sabe dizer, mãe, é dor de ouvido, ela só berra. Uhum.
Tá, Adriana, a gente tem 30 segundinhos. Você quer voltar para a gente encerrar, fazer algumas últimas considerações? Ou você já quer despedir da gente? Você que sabe, você é que é a anfitriã, Ai, então eu vou pedir pra ter um tempinho mais seu. tá bom? A gente E vai cair, eu vamos te ler as chamo de novo. perguntas de quem está pedindo? Tá, eu já, não vai dar tempo